Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa sequência de vídeos sobre a disciplina de Geologia para o primeiro período em Geografia da UFPB. Meu nome é Jonas Souza, eu sou professor do Departamento de Geociências da UFPB e a gente vai ter a disciplina de Geologia Geral, né, uma introdução à Geologia, mas dentro de uma perspectiva do uso da geologia, né, do conhecimento da geologia aplicada à análise ambiental, principalmente ao fazer profissional do geógrafo. Então, para isso, a gente vai tentar entender de uma forma geral o que é a geologia e a gente vai ter um ciclo, a gente vai ter 3 ciclos de conhecimento, de aprendizagem sobre essa discussão da geologia. Mas, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Então, quando a gente pensa em geologia, a gente tem que entender que a geologia e o impacto da geologia nas paisagens, na vida das pessoas, eles vão muito além do estudo das rochas, explicitamente falando, né? Da rocha A, da rocha B e rocha C, de quais são essas rochas. Então, quando a gente está falando de geologia, a gente está falando do próprio processo de formação da Terra e evolução dessa formação da Terra, né? Então, a gente vai estudar o processo de formação da Terra, o processo de formação da crosta, o próprio processo de evolução da crosta. Então, a geologia vai ser a ciência base para o entendimento dessas questões, bem como a gente vai ver em detalhes alguns tópicos que já foram vistos no ensino básico, como a ideia da tectônica de placas, o ciclo geológico, a questão dos fósseis, das mudanças climáticas e glaciações no tempo geológico, tudo isso a gente vai estudar na geologia. Então a gente vai estar estudando aí não só a questão dos tipos de rochas, mas também todo o processo que ocorre durante o tempo geológico da Terra, né? Durante os 4,5 bilhões de anos da Terra. E isso vai ser um dos focos da gente estudar todas essas pequenas áreas e a gente ter uma ideia, principalmente dos conceitos básicos dessas pequenas áreas. E a gente vai ver, quando estiver estudando geologia, que a geologia ela vai interferir diretamente na produção de paisagem, das paisagens naturais, por exemplo, mas não só as paisagens naturais. O próprio uso e ocupação da terra pelas comunidades humanas, ele está diretamente relacionado às características geológicas, certo? Elementos, não, por exemplo, uma coisa muito simples de a gente ver isso é a questão dos recursos minerais, de uma área ser ocupada por causa de um determinado recurso mineral. E você poder ter um desenvolvimento de uma determinada tecnologia ou uma determinada comunidade por causa da disponibilidade de recursos minerais, por exemplo. Mas não só os recursos minerais, como a gente pensa em relação à mineração de ouro, de ferro, de alumínio, mas também questões como que são controladas pela geologia, como por exemplo a presença, a ausência e os tipos dos aquíferos subterrâneos, né? Então a hidrogeologia também vai ser importante para a gente. E para a gente tentar trabalhar durante esse curso de geologia geral, de introdução à geologia, a gente vai tentar sempre trazer a geologia para a nossa experiência de vida, então para o nosso dia a dia. E a gente vai tentar se expor ao máximo a informações geológicas para conseguir capturar essas informações. E se a gente pensar basicamente na nossa história de vida, a gente já vai ver que existem várias experiências que você vai ter um elemento geológico. Então, por exemplo, os momentos que você sua própria vivência do dia a dia, você está vivendo em um determinado local que tem uma determinada característica geológica que vai influenciar a paisagem.
Como, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem a estrutura de João Pessoa sendo alternada por tabuleiros, que você vai estar dentro de uma unidade geológica, então os tabuleiros costeiros, e entre esses tabuleiros costeiros a gente tem pequenos vales fluviais, que é outra unidade geológica. Quando a gente vai para a área de praia, a gente encontra as falésias, que você vai ver a exposição da rocha. Em outros trechos, a gente vai ter cordões arenosos, que é outra unidade geológica, que você vai ter essas praias mais espaçadas, por exemplo, no norte do município de João Pessoa, no litoral norte. Como também, se a gente pensa em lugares pelos quais a gente já viajou, a gente vê paisagens muito distintas e grande parte do motivo dessas paisagens serem distintas é justamente as características geológicas. Então, quem mora aqui na Paraíba e quem já viajou na Paraíba consegue ver isso muito claramente quando a gente sai dessas paisagens dos tabuleiros costeiros e vai para o interior da Paraíba, onde a gente tem paisagens muito distintas, a gente tem rochas aflorando, grandes afloramentos, inclusive uma grande parte dos pontos turísticos da Paraíba tem um elemento geológico muito presente, né? Então, se a gente for ver o Lajeado do Pai Mateus, a Pedra Furada não, desculpe, a Pedra da Boca, a Pedra Furada é em Venturosa, em Pernambuco, a Pedra da Boca em Araruna, o Lajeado do Pai Mateus em Cabaceiras, o Pico do Jabre lá em Maturéia, ou então outras coisas, como por exemplo os registros paleontológicos, como as pegadas de dinossauros de Souza, tudo isso é um resultado direto dessas mudanças geológicas, dessa variabilidade geológica. Então a gente vai tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Então, uma das coisas que a gente vai fazer durante esse curso é tentar observar essas paisagens, tentar observar essas variações, certo? Além disso, a gente tentar buscar dentro do conteúdo que a gente consome, como jornais, Instagram, YouTube, informações e experiências sobre geologia. Então, se a gente pensar aí nos jornais, a gente tem recorrentemente dados geológicos, notícias que têm uma ênfase na geologia ou que têm uma base na geologia. Mas vamos lá. Dessa forma, a gente tem três grandes objetivos nessa disciplina. Entender esses conceitos básicos sobre a geologia, certo? Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Entender esses conceitos básicos sobre a geologia, os conceitos básicos da geologia, entender como a geologia, as características geológicas, os mecanismos, a dinâmica geológica vão gerar paisagens diferentes e vão interagir com os outros componentes ambientais da paisagem, inclusive os componentes bióticos e também os componentes abióticos. Então, como é que a geologia afeta essa paisagem. E, por fim, a gente vai desenvolver a prática em instrumentos de análise geológico dentro do fazer profissional do geógrafo. Como a gente vai ter essa base também no bacharelado em geografia, com foco na análise ambiental e no fazer profissional do analista ambiental, a gente vai trabalhar com alguns instrumentos de análise de geologia, alguns instrumentos de análise ambiental que vão utilizar dados geológicos. Para isso, a gente vai ter quatro grandes eixos para entender como a geologia entra, os principais elementos da geologia no fazer profissional do geógrafo. A gente tem um elemento sobre geologia geral, regional e local, certo? Então, para a gente estudar, para que seja possível estudar uma área, a gente vai ter que entender essa geologia local, essa geologia regional de uma determinada área. Então, a gente entender como, por exemplo, quais são as províncias geológicas, os terrenos tectônicos de uma determinada área, para a gente entender quais são as características da geologia regional daquela área. Quando a gente pensa na localidade, a gente vai tentar
a gente vai estudar, identificar, né, como a gente define as litologias predominantes, ou seja, os tipos de rochas predominantes, e as relações de formação dessas rochas, então as relações litoestratigráficas, né, então as relações de estudo dessas camadas. A gente também vai aprender a fazer e coletar dados geológicos para elaborar mapeamentos geológicos em diferentes escalas. Então, a gente vai trabalhar com dados mais simples, com dados mais complexos, etc. A gente vai aprender a trabalhar e elaborar o perfil geológico, então, de ver como a variação geológica afeta na variação da superfície, ou seja, como a variação topográfica, a variação altimétrica está correlacionada com as características geológicas, com a própria coluna litoestratigráfica, então a sequência de rochas, como também as próprias estruturas geológicas que estão relacionadas às deformações na crosta, como os falhamentos, os dobramentos, etc. Então a gente vai ter esse primeiro eixo sobre geologia regional, litologia e litoestratigrafia local, certo? Que vai ser mais sobre essa geologia geral. A gente vai ter um segundo eixo do fazer profissional do geógrafo, voltados para a hidrogeologia, ou seja, para a água subterrânea. Então, a gente vai aprender o básico de como caracterizar um aquífero, de como correlacionar o tipo de rocha com os tipos de aquífero, com as estruturas, a natureza, a geometria desse aquífero, entender como funciona a permeabilidade e a porosidade desses aquíferos, que você tem uma correlação direta, uma relação direta com as características das rochas, que vai influenciar coisas como as profundidades, os níveis freáticos, etc. A gente vai citar, a gente não vai trabalhar com isso especificamente na disciplina, mas a gente vai falar um pouco, falar de uma forma mais genérica sobre a análise quantitativa e qualitativa da água subterrânea e vai trabalhar também com mapeamento hidrogeológico, que também vai ser a partir dos dados geológicos, certo? Isso vai ser o nosso segundo grande núcleo do fazer profissional do geógrafo, do analista ambiental, a partir dos dados geológicos. Também a gente vai trabalhar nesse terceiro eixo sobre recursos minerais e processos minerários. Então, avaliar a partir dos dados geológicos o potencial minerário disponível, avaliar a partir dos bancos de dados, em especial o banco de dados da Agência Nacional de Mineração, os processos de extração mineral existentes, os processos minerários, então quais são os tipos de processos, quais são os estágios da mineração, quais são os estágios desses processos minerários. E também vai entender e avaliar como identificar não só as atividades minerárias registradas, mas também as atividades minerárias não registradas, como os garimpos ilegais, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar também. E a gente vai discutir também um pouco sobre o contexto geral do patrimônio geológico, que vai abarcar, por exemplo, a espeleologia, que é o estudo das cavernas e cavidades, a paleontologia, com o estudo dos registros fósseis e dos registros geológicos. Então, a gente vai aprender alguns conceitos básicos sobre essas temáticas e avaliar os bancos de dados que existem, né? Então, como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, como se faz um levantamento espeleológico, como se caracteriza e classifica cavidades, estudar os levantamentos de sítios paleontológicos, de interesse paleontológico, de interesse geológico. Então, a gente também vai ver alguns desses tópicos, certo? Pensando também, de uma forma geral, a gente vai ver uma série de tópicos que são ensinados, que estão dentro da docência no ensino básico, né? No ensino fundamental e no ensino médio. Então, a gente vai estudar conceitos como tectônica de placas, formação e estrutura geológica do relevo, estrutura geológica do planeta, então os escudos cristalinos, as bacias de sedimentares, os dobramentos modernos, agentes internos, endógenos, o tectonismo, o vulcanismo, abalos sísmicos,
a litosfera na influência do relevo, o relevo terrestre brasileiro. Então a gente vai ver alguns conceitos gerais sobre isso. Vai falar de mudanças climáticas, de glaciações, de modificações humanas na paisagem, como mineração, urbanização, os riscos geológicos, a relação de relevo, geologia, uso da terra, certo? E a gente vai entender que essa base geológica ela tem muita relação com o resto do curso. Então essas informações, esse conhecimento geológico vai ser importante em várias outras disciplinas, por exemplo, na disciplina de geomorfologia climática, pedologia, hidrogeologia, riscos ambientais, na própria biogeografia, bases naturais, planejamento e gestão ambiental, geopolítica dos recursos naturais, entre outras disciplinas. Para isso a gente vai ter o nosso conteúdo programático, onde a gente vai discutir geologia e paisagem, a formação do sistema Terra, o que é o tempo geológico, estudar a tectônica de placas e a história continental, né, a história da crosta continental, estudar minerais e rochas, os ciclos formadores de rochas, a classificação de rochas, a relação da geologia com o intemperismo das rochas e a formação de solos, a geologia com a hidrogeologia, né, com a água subterrânea, estudar a água subterrânea, do potencial geológico e essa geologia na análise ambiental. Para isso, a gente vai ter uma disciplina, eu não vou falar especificamente das datas, mas a gente vai dividir a disciplina em 3 ciclos de conhecimento, 3 ciclos de aprendizagem. O primeiro ciclo é a gente entender o sistema Terra, entender o processo de formação do sistema Terra e a dinâmica do sistema Terra, para entender o processo histórico de evolução das massas, principalmente das massas continentais. Então, porque nossa crosta continental é do modo que é hoje. A gente vai estudar a história dos continentes aqui nesse ciclo do sistema Terra. No segundo ciclo de aprendizagem, a gente vai focar nas rochas, no entendimento do que são minerais, do que são rochas, dos diferentes tipos de rochas, na identificação dessas rochas e classificação dessas rochas. E num terceiro momento, a gente vai entender quais são as interações ambientais, as principais interações ambientais com a geologia. Então, a gente vai estudar processos minerários, geologia e intemperismo das rochas. A gente vai entender a relação da geologia com a água subterrânea. E a gente vai praticar atividades, né? A gente vai praticar com instrumentos de análise ambiental. Então, a gente vai fazer o mapeamento geológico, os perfis geológicos, tabelas cronoestratigráficas. Então, é basicamente isso para essa primeira aula. Todo o resto, com as datas, tudo, ele vai estar lá. E também sobre o desenvolvimento da disciplina, vai estar lá cadastrado no CIGAR.